Bom dia, hoje a gente está aqui, eu acho que para acabar com a resenha do livro do José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, um caminho. E a gente começa falando sobre aquele modelo que o José Murilo de Carvalho usou para fazer a análise brasileira, que é o modelo inglês. Então, primeiro foi conquistado, pela população os direitos civis, depois os direitos políticos e, em seguida, os direitos sociais. No Brasil, isso não aconteceu assim, foram a ordem e as idas e vindas, Então, a primeira coisa que eu vou até ler o trechinho do próprio José Murilo de Carvalho. A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não fossem vistos como tais, como independentes da ação do governo, mas como um favor em troca do qual se deviam gratidão e lealdade. A cidadania daí resultava era passiva e receptora antes que ativa e reivindicatória. Isso é o retrato da cidadania brasileira, Então, durante muito tempo, mesmo em períodos democráticos, a nossa cidadania é bem ilustrada nesse sentido. Bem, durante a ditadura militar, foram sendo retirados vários direitos, inclusive um direito fundamental, um direito civil fundamental, que é a do habeas corpus, Então, se o sujeito cometia algum crime em que ele pudesse responder em liberdade, que não fosse perigoso manter ele fora da cadeia enquanto o processo corria, os juízes dariam o habeas corpus. E isso foi retirado durante a ditadura militar. Passou, então, a haver todo tipo de ação em nome da segurança nacional, tortura, pena de morte por fuzilamento, exílio, e todas essas questões. Bem, uma parte do período do regime militar houve o milagre econômico. Então, como a economia ela é cíclica, então vem aqueles momentos de crescimento econômico e depois vem períodos de recessão. Então, no período de crescimento, os militares tinham apoio da burguesia. Quando o milagre econômico acabou, os burgueses começaram a retirar o seu apoio e já no período da redemocratização de 75 a 85, os 8 maiores empresários do Brasil fazem um documento importante chamado o Documento dos 8, que oficializa a saída da burguesia da frente social que apoiava a ditadura militar. Então, nós temos um longo processo de redemocratização, as eleições começam a voltar nos estados, aos poucos é permitido a volta de outros partidos políticos. Em 80 é fundado o PT, por exemplo, a volta dos exilados, e a anistia geral e irrestrita, que é o perdão de todos os crimes cometidos durante o período militar. Perdão esse concedido tanto àqueles que lutavam pela volta da democracia, como perdão irrestrito aos torturadores.
o Brasil sempre teve essa ideia, né, de que os problemas a gente não discute, a gente coloca embaixo do tapete. Então, em 85, tem a decisão, né, se o Brasil voltaria à democracia por eleições diretas ou eleições indiretas. As eleições indiretas foi escolhido, né, e daí o Tancredo Neves e o José Sarney ganharam as eleições. O Tancredo ficou doente e morreu, e o José Sarney, que havia sido da Arena, né, partido oficial da ditadura militar, foi o primeiro presidente civil do Brasil, que inaugurou esse período democrático com uma enorme crise econômica. As pessoas falam da crise atual como se o Brasil nunca tivesse passado por crises econômicas. A crise da época do José Sarney foi catastrófica mesmo. Crise de abastecimento, não tinha comidas nos supermercados, empresas fecharam, a inflação era galopante e era assim, tipo, se vendia um litro de leite por família, por dia, e coisas assim desse tipo, né? Então, falam da crise de agora. Bem, com a volta do período democrático, em 88 é feita a nova Constituição. A nova Constituição, que é a atual, né? Ela é uma excelente Constituição, tem todos os direitos garantidos, civis, sociais, políticos. A nossa grande dificuldade é só colocá-la em prática, né? O que a gente percebe é que nessa longa história dos avanços e retrocessos da democracia e, portanto, também da cidadania, o que mostra pra gente, que faz a gente pensar, é que falta tempo pra gente aprender a viver em democracia. Falta tempo pra gente adquirir e colocar para dentro mesmo a ideia da cultura democrática, que não é por qualquer coisa que aconteça que esse regime político possa ser colocado em risco, né? Então, o José Murilo de Carvalho na era Collor, né? Quando Collor é eleito na primeira eleição de verdade, em que é a primeira eleição que o Lula perde para presidente da República, e logo esse primeiro presidente já é retirado do poder por corrupção, por impeachment, e a gente poderia falar da questão da apreensão das poupanças na época do Collor. Então tinha essa ideia assim, como a inflação estava muito alta, a ideia era retirar papel moeda do mercado para que a inflação diminuísse. Então, como fazer isso? O Collor resolveu apreender a poupança das pessoas, dos bancos, né? Então, você imagina que desespero. As pessoas venderam uma casa para comprar outra casa em outro lugar. O dinheiro o governo pegou, né? Uma coisa assim, louca mesmo, né? E então, o processo de cidadania já começou meio capenga, né? E aí, o José Murilo de Carvalho para aqui, mas a gente pode terminar falando sobre a eleição do Fernando Henrique, que conseguiu estabilizar a economia, que lançou o Bolsa Família,
com uma renda mínima que ajudou muito no processo de desenvolvimento do capitalismo, fazendo com que essas famílias que ganhavam Bolsa Família comprassem né, nos pequenos mercados, os pequenos mercados né, encomendassem coisas das indústrias, as indústrias tinham que produzir mais, portanto, empregar mais pessoas e mais salário, e o capitalismo girava. Então, o primeiro mandato do Fernando Henrique foi muito interessante do ponto de vista econômico, desse ponto de vista, de estabilidade da economia. Mas, por outro lado, a gente vê também que foi feita uma opção pelo Estado mínimo, então se diminuiu verbas consideráveis do setor de educação, de saúde, foram vendidas, privatizadas grandes empresas públicas, como a Vale do Rio Doce e outras, com essa ideia mesmo do Estado mínimo, né? Lembrando lá daquele vídeo que a gente fez, que eu fiz sobre os donos do poder do Raimundo Faoro, em que mostra que a nossa burguesia nunca foi empreendedora, né? Quem fez toda a infraestrutura, todas as grandes empresas de bens de capital foram feitas pelo próprio Estado. Então, o que o Estado faz depois né, na época do Fernando Henrique? Ele pega e vende essas empresas que foram feitas pelo Estado e não pela burguesia, que teve muito gasto para fazer essas empresas, muito desgaste, né, com empréstimos internacionais e tal, e aí vende a preço de banana depois para os burgueses que não foram empreendedores o suficiente. O Fernando Henrique Cardoso, na nossa Constituição de 88, não havia a ideia da reeleição para os cargos do Executivo. O Fernando Henrique Cardoso, então, numa ação que já foi publicizada, né, não sei o que estou dizendo, já tá, ela é uma notícia velha, comprou os votos do Congresso para que a lei fosse alterada e ele conseguisse uma reeleição. Ele faz nova campanha, como ele foi bem no primeiro governo, ele é reeleito, o Lula perde novamente a eleição. Os segundos mandatos costumam ser piores, né? Então, ele segue fazendo todo o trabalho de remodelar o Estado, a partir do Estado mínimo. Grandes agências internacionais de fomento, como o FMI, como o Banco Mundial, passam a mandar praticamente nas políticas públicas, principalmente educacionais. E daí acaba o mandato dele, tem uma outra eleição, e essa finalmente o Lula ganha. O Lula ganhando a eleição, muitos direitos sociais foram ampliados, o Bolsa Família, que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele é mantido e ampliado pelo governo do PT. A classe média aumenta muito, então se a gente for ver a mobilidade social se alterou bastante, e houve uma política infraestrutural muito importante, que foi as políticas afirmativas de cotas raciais e sociais, que se o governo PT não tivesse feito nada de bom, se só tivesse feito isso, já teria sido um grande avanço. Por quê? Porque as políticas habitacionais, por exemplo, que também foram feitas, elas são importantes, mas se o sujeito ganha uma casa, em algum momento da vida dele, ele pode vender essa casa e ficar sem lugar para morar novamente. Agora, se uma parcela da população que nunca teve acesso à universidade passa a ter acesso, ninguém pode tirar o diploma dessa pessoa, né? Então, ela é capaz de se inserir no mercado
com um potencial maior, né? Um potencial maior de renda e tal, e quebrar o ciclo vicioso de das famílias que não tem ninguém em curso superior, de no futuro também não ter e assim por diante, né? Então essa foi uma das principais. E uma coisa muito, muito importante na época do governo do PT, pagamos a dívida externa com a FMI, é uma coisa assim, né, muito fantástica, inédita. As políticas mais próximas de um estado de bem-estar social foram feitas no primeiro governo do Lula, que conseguiu passar por uma grande crise do capitalismo mundial, incentivando o consumo, baixando os juros de muitos produtos. E o segundo mandato, que não foi tão bem assim, tentou continuar com essa questão, mas a crise econômica começou a já bater. Claro que se poderia ter feito muito mais na reforma agrária, mais com a questão indígena, muitas questões que poderiam ter sido, a reforma política, né, deveria ter sido feita, mas faltou coragem, né, e esqueci de outra coisa, a reforma política, que resolveria uma coisa muito importante que acabou, um grande dilema que estamos vivendo hoje, que é a crise institucional, né, em que as pessoas não acreditam mais em nenhum dos três poderes, nem no legislativo, nem no judiciário, nem no executivo. E isso porque o presidencialismo por coalizão se esgotou, né? Por quê? Principalmente pela quantidade de número, pela quantidade de partidos exorbitante que o Brasil tem, e aí o executivo não consegue negociar com tantos partidos assim, e seria necessário reformular essa questão. E uma outra questão muito importante é a questão das concessões de TV, né, das concessões de TV e rádio, que precisavam ser revistas, né? Então, uma emissora de televisão ou de rádio, ela é do Estado, né? Então, o Estado concede por um tempo o direito de certa empresa transmitir dados via rádio ou TV. Então a gente vê que em troca essas emissoras deveriam estar tomando atitudes isentas, mas o que fazem são apoiar golpes de Estado, assumir um caráter seletivo, completamente seletivo, em questões ideológicas e coisas assim. E a gente tem começa o governo da Dilma, que é necessariamente uma mulher técnica, né? Que foi um erro do Partido dos Trabalhadores não ter preparado um sucessor adequado ao carisma do Lula. Mas, então, a Dilma é eleita mais por influência do carisma do Lula do que por ela mesma. O primeiro mandato segue entre trancos e barrancos, mas vai razoavelmente bem. No segundo mandato, já no final do primeiro, né, e início do segundo mandato, com esse presidencialismo por coalizão entra em colapso total e há o golpe de Estado promovido pelo PSDB, pelo PMDB e por todos os partidos aí de direita e até alguns de esquerda que tem a intenção aí de voltar ao Estado mínimo, né? Então, assim que o golpe acontece,
O presidente Temer, o ditador, né, o golpista, ele começa rapidamente, o Congresso junto, rapidamente trabalhar, o Congresso nunca trabalhou tão rápido e de maneira tão eficiente, a retirar todos os direitos sociais e até civis, trabalhistas e assim por diante, da população brasileira. Coisas que levaram décadas para serem conquistadas, como a CLT, como a aposentadoria e outras coisas tantas, foram sendo retirados, cortados mesmo na carne do brasileiro. E então estamos novamente numa ditadura. A democracia acaba novamente no governo Temer. E o que será de nós? Não sabemos ainda. Tchau.